Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a vocês que estão conosco através do Instagram, do Facebook, do YouTube e também agora através da nossa web rádio Despertando a Fé. Recebam a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente no nome do Senhor. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso devocional do mês de abril. Hoje é dia 2 de abril de 2021 e nós vamos falar sobre um tema que nos sugeriram, e esse tema é Vivendo na Verdade. E eu gostaria muito que você estivesse conosco e prestasse a atenção nessa simples reflexão que nós iremos fazer aqui nesse dia de hoje. E eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo de número 17 e o versículo de número 17. Diz assim a Palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, o que nós mais ouvimos é sobre uma frase chamada fake news. Nesse tempo virtual que nós estamos vivendo, nós ouvimos muito isso. O que é fake news? É algo que se coloca visual, vídeo, áudio, e são inverdades, que não tem pessoas que colocam determinados assuntos e lançam na rede, ou seja, nas redes sociais, através da internet, e que não tem uma investigação, e isso é chamada de fake news. Mas, irmãos, se tratando desse tema, vivendo na verdade, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele ora em favor dos seus discípulos, e quando ele faz essa oração para os seus discípulos, o verso que nós lemos no capítulo 17, no versículo 17 do Evangelho de São João, santifica-os na verdade. Que tipo de verdade é essa que Jesus estava querendo se referir? Quando nós falamos de verdade, biblicamente, quando nós citamos a palavra verdade, no sentido original da palavra do hebraico, quer dizer aquele que se compromete e cumpre tudo aquilo que ele promete. Ele vive aquilo que ele promete. Jesus, em toda a trajetória da sua vida, ele vive uma vida santa e ele vive uma vida de verdade. Mesmo a Bíblia dizendo que ele é a própria verdade. Quando João ele inicia o seu livro no capítulo 1 e no versículo 1, diz que o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Jesus agora, ele é o próprio Deus encarnado e ele se torna-se a verdadeira, a pura verdade. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, eu começo a analisar de que forma nós, os crentes, cristãos, aqueles que servem a Deus, de que forma nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo de uma forma verdadeira? E como que o crente vive de uma forma verdadeira? Nós podemos analisar quando nós vamos para a Bíblia no livro de Jó. A Bíblia diz no livro de Jó que era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Era um homem que vivia uma vida, ele tinha uma vida social, ele tinha uma vida familiar, era um homem respeitado. E nada disso, as atividades da sua vida, nada o impediam de viver uma vida santa e uma vida de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a verdade que é a palavra de Deus.
Jó, ele sofreu, padeceu, ele foi humilhado, ele sofreu todos os intempéries da vida, porém, Jó era um homem íntegro, sincero e verdadeiro diante de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, ou neste dia, viver a verdade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nós lemos aqui, a tua palavra é a verdade. E quando nós falamos da palavra, e a palavra é a própria verdade, nós podemos também ir para a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, trata-se também de um homem chamado Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão de amigo, e toda a trajetória, a vida de Abraão consiste em servir a Deus e servir a Deus com verdade. Quando nós também analisamos no livro de Josué, no capítulo de número 1, quando Josué assume a posição de Moisés, quando Deus olha para Josué e Josué assumindo a posição de Moisés, o próprio Deus olha para Josué e diz: Josué, ser forte, ser corajoso. Tudo aquilo que eu prometi ao meu servo Moisés, eu também vou fazer através da sua vida. Porém, medita na minha palavra de dia e de noite. O que Deus queria dizer para Josué? Que todo o crente, seja Josué, ou seja, tantos outros personagens da Bíblia que nós observamos, que nós estudamos e vemos, eles tiveram êxito, ou alguns não, mas a maioria tiveram êxito, porque eles viveram de acordo com a palavra de Deus. O manual da vida do crente é a palavra de Deus. O próprio Deus, quando também continua dizendo para Abraão, no capítulo de número 28, a palavra que está em Deuteronômio, diz, meus irmãos, que para que ele seja abençoado, ele teria que obedecer os estatutos, os preceitos da palavra de Deus. E isso é que nós estamos querendo compartilhar com você neste dia. Esse mês de abril é considerado, no dia 1 do mês de abril agora, muitos comemoram o dia da mentira. Por que será que nós não comemoramos o dia da verdade? Por que nós não podemos compartilhar tudo aquilo que é verdade? Porque a verdade, muitas das vezes, vai em confronto com os nossos próprios desejos, com a nossa própria vida. Jesus, ele viveu em verdade. Toda a sua vida foi pautada na verdade. A palavra de Deus diz que ele não pecou, ele não errou. Mas, quando aqui em João, no capítulo 17, no versículo 17, o próprio Cristo, quando ele faz essa oração, orando para os seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Em meio em tantas inverdades que ouvimos e vemos nessa sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, nós podemos viver uma vida verdadeira. Em João, no capítulo 4, nós vemos também, João capítulo 4, no versículo de número 23, diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. O Senhor quer de nós uma vida sincera, verdadeira diante dele. Será que eu começava a analisar, irmãos, será que nesse tempo em que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, em meio a problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas transformações, sejam elas em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ainda nos manter em retidão, em verdade diante de Deus? Pense nisso. Nós podemos viver em verdade diante de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele pede, e quando ele ora, ele está querendo dizer para Deus, e através da sua oração, que os seus discípulos pudessem ser santificados na verdade. Jesus queria que os seus discípulos continuassem olhando para ele, que era o maior exemplo de santidade, e viver uma vida verdadeira diante de Deus. Para que possamos
viver uma vida sincera e verdadeira diante de Deus, meus irmãos, nós temos o caminho que é a palavra de Deus. Nós temos os mandamentos estão contidos na palavra de Deus. Se você quiser ter êxito, se você quiser ter bênção sobre a sua vida, não existe um outro caminho. O próprio Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, não existe um outro. Se Ele é a verdade, o resto é mentira. Então, irmãos, que nessa nossa simples reflexão deste dia, que nós aqui estamos compartilhando desse nosso pensamento através desse texto que nós acabamos de ler, que você medite, que a sua vida continue sendo uma vida verdadeira diante de Deus. Não engane-se a si mesmo, não tente enganar a si mesmo, mas viva uma simplicidade, mas uma simplicidade de vida mediante a palavra de Deus, que é a própria verdade. E para nós encerrarmos essa nossa simples meditação, porque quando nós falamos de Jesus, e Ele é a própria verdade que habita em nós, para nós encerrarmos, eu queria deixar para você que medite na sua vida. Olhe para você mesmo, as suas atitudes, o que você tem falado, o que você tem feito, o que você tem praticado, tem sido verdadeiro? A sua vida tem sido um devocional de verdade diante de Deus? Se tem sido, que Deus te abençoe. Agora, se há alguma inverdade na sua vida ou nas suas atitudes, que neste dia o Espírito Santo Ele possa tocar na sua vida neste dia e transformar a sua forma de pensar e de viver. Eu queria chamar você aqui para que você pudesse orar comigo nessa hora. Se você puder orar comigo, ore. Você que pode fechar os teus olhos, inclinar a sua cabeça, ou você que está fazendo alguma coisa, ocupado nesse momento, mas está nos ouvindo, você pode orar conosco também. Eu quero convidar você para orar comigo nessa hora. Maravilhoso e eterno Deus, eu te glorifico, te exalto, Senhor, por essa oportunidade de poder estar falando aqui do teu amor e falando da tua palavra que é a verdade. Assim como o Senhor tem nos purificado, assim como o Senhor tem nos guiado, que através, Senhor meu Deus, desse nosso devocional, o Senhor possa alcançar vidas, o Senhor possa alcançar o teu povo, o Senhor possa alcançar aqueles que necessitam de uma transformação, daqueles que vivem uma vida de inverdades ou mentiras, possam ser tocado e transformado pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa mudar, Senhor, a vida, a história, a família de tantas pessoas que podem estar e vão estar nos ouvindo ou nos assistindo nessa hora. Que o teu Espírito Santo abençoe a cada um neste dia. Eu peço a ti, Senhor, e te agradeço e te louvo por essa oportunidade. Continue nos dando oportunidades como esta, de uma forma simples, mas singela, Senhor, falando do teu amor e da tua verdade, da tua santa palavra. Abençoe o teu povo neste dia. Eu peço a ti e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe e você possa ser abençoado por essa nossa sessão de devocional do mês de abril. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém.